por poder estar na tua casa, para cultuar o teu santo nome, Pai. E nesse momento nós colocamos o teu servo em tuas mãos, e vem falar conosco nessa noite, através da vida do teu servo. Talvez, Senhor, não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, porque o que o Senhor tem é o melhor para nós, aleluia. E nessa noite usa, Senhor, com graça, com unção, com poder, com autoridade, no teu nome, Senhor, que a tua palavra venha achar guarida em cada coração, de maneira que nessa noite, Senhor, a tua palavra venha gerar fé na vida de cada um dos teus filhos, de maneira que os teus filhos venham romper, venham crescer, venham avançar. É no nome de Jesus que eu oro e entrego a ti neste momento. Aleluia, amém e amém, Jesus. Obrigado, pastor. A igreja pode se assentar neste momento. Cumprimento a todos os irmãos, cumprimento a você que está nos assistindo pelas redes sociais. Deus tem uma palavra de bênção hoje para a nossa vida. Há algum tempo atrás, algumas semanas, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração, e eu acho lindo porque você pode ler um texto 10 vezes, mas se você estiver precisando de algo da parte de Deus, cada vez que você lê esse texto, o Espírito Santo vai te renovar, vai te mostrar algo, vai falar no teu coração através daquela palavra. Por isso que a palavra de Deus, ela é viva, ela se renova. Amém? Eu vejo que alguns irmãos já receberam bênção da parte de Deus, depois dessa campanha maravilhosa aí. Mas fica tranquilo, se a tua bênção não chegou, ela está chegando. Porque você está hoje aqui buscando ao Senhor, e nós estamos em guerra, nós vamos permanecer em guerra, e o Senhor vai nos dar a vitória. Esse ano vai ser um ano de conquista, creia nisso. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diz: esse ano é ano de conquista, esse ano é ano de vitória, aleluia. Por isso temos que permanecer firme nessa jornada, nesta luta, nessa guerra, amém? Abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 26. João, capítulo 4, versículo 1 ao 26. Aleluia! O título dessa mensagem é Restaurando a Autoridade Espiritual. Aleluia! Sabia que você é a autoridade espiritual sobre essa terra? Deus te levantou como autoridade, meu irmão, e nós temos que tomar posse disso. Amém? João capítulo 4, versículo 1 ao 26, que diz assim: Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é que te pede, diz, dar-me de beber, tu lhe teria pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, de onde, pois, tens essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e os seus gado? Replicou-lhe Jesus:
todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissestes bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu sou, eu falo contigo. Amém, aleluia. Esse texto ele é lindo, irmãos. Esse texto é lindo. Eu, quando li esse texto pela primeira vez, a gente lê assim como está lendo qualquer livro, e o Espírito Santo não falou nada. Mas quando eu li a segunda, a terceira vez, o Espírito Santo: agora eu vou começar a falar contigo. E essa noite o Espírito Santo vai falar com você. Ei, tem água viva aí na tua vida? Tem água viva aí na tua vida? Será que as pessoas podem se alimentar da tua palavra, daquilo que você ministra, que você prega, e podem sentir o Jesus, o Deus vivo? Aleluia, aleluia. Se não tem essa noite, o Senhor vai abrir as comportas dos céus e vai derramar sobre você rios de água viva. Aplauda o Senhor nessa hora. Como eu falei aqui no começo, o Senhor quer resgatar em nós a autoridade espiritual que Ele nos deu. Preste só atenção numa coisa. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, está lá em Gênesis 1:26, Ele disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra. Olha só o que o Senhor está dizendo: domine. Não é isso que a palavra diz? Domine. Deus nos criou para dominar. Isso é dar autoridade aos seus filhos. O Senhor deu autoridade a nós. E nós, se você ler a palavra de Deus, você vai entender que quando Deus colocou o homem lá no jardim, tudo estava abaixo do homem, somente Deus que estava acima. Mas até aos anjos, Ele disse: se aos anjos derem ordem, eles vos obedecerão. Olha a autoridade que Deus nos deu. Só que, como a gente sabe, Satanás, ele entra no jardim e ele rouba, ele tira essa autoridade espiritual do homem através do pecado. Aí em Gênesis no capítulo 3, versículo 22, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim. Agora o Senhor, ele é obrigado a colocar o homem fora do jardim. Ele não tem mais aquele acesso que ele tinha antes a Deus. Ele perde a autoridade. Vejam que quando ele está no jardim, que ele perde a autoridade, ele se esconde da presença de Deus, o homem. Ele se esconde da presença de Deus. Muitas pessoas hoje em dia ainda andam assim. Quando se fala em Deus, eles não quero saber de Deus. Mas não é porque eles não querem Deus, é porque eles não sabem, eles não reconhecem isso. Satanás cegou o homem de tal forma que ele não consegue reconhecer a autoridade espiritual de Deus sobre a vida do homem. Então Deus tira o homem do jardim, coloca ele para fora e coloca anjos para guardar o jardim.
E agora o homem, ele vaga pela terra sem rumo, sem direção. E com o passar do tempo, havia uma promessa. Lá no jardim, mesmo quando Deus tirou o homem de lá, Ele deixou a promessa para o homem, que da semente da mulher nasceria um que ia restaurar essa autoridade. Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo vem, olha só, lá no livro de João, no capítulo 14, versículo 6, Jesus diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Olha o que Jesus está mostrando para o homem. Ei, lembra que o homem foi lançado fora do jardim, fora da presença de Deus, e agora o homem vaga pelo mundo sem direção, sem saber para onde ir? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E ele diz mais, e outra, e eu sou a verdade. Por quê? Porque Satanás encheu de mentiras na cabeça do homem, confundiu a cabeça do ser humano, e até hoje as pessoas não sabem. Nós vamos ver no texto que aquela mulher não sabia onde se adorar a Deus, agora é aqui no monte, é lá na igreja. Então Satanás colocou confusão na cabeça do homem, encheu de mentiras. Jesus disse, eu sou a verdade. E ao homem, depois que ele é lançado fora do jardim, ele espera somente a morte, ele não espera mais nada. Porque nós sabemos que antes, até Jesus vir, o homem não sabia da vida eterna. Poucos profetas de Deus, do Antigo Testamento, tiveram a revelação da vida eterna. Foi revelado a eles que Jesus Cristo viria, morreria, e seria devolvido ao homem o direito de vida eterna. Muitas poucas pessoas souberam disso no Velho Testamento. E Jesus vem e ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha só a restauração de Deus, aleluia, a restauração de Cristo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por isso você está neste lugar essa noite, adorando ao Senhor. Você encontrou o caminho, você encontrou Jesus, você encontrou a verdade, e você agora vai morar no céu um dia, vai herdar o direito da vida eterna novamente. Jesus Cristo te restaurou como autoridade sobre essa terra. Aplauda ao Senhor. Voltando ao texto de João, no capítulo 4. O texto começa a dizer que alguns fariseus souberam que Jesus estava batizando muitas pessoas. E começou a gerar ali alguns comentários, começou a gerar ali alguns tumultos. O Senhor Jesus olhou para aquilo e disse para os seus discípulos, vamos sair daqui. Vamos sair daqui, vamos sair da Judeia e vamos para a Galileia. E isso me chama a atenção, porque Jesus Cristo está nos mostrando que muitas vezes nós não devemos perder tempo com aquilo que não leva a lugar nenhum. Muitas vezes a gente entra numa conversa e aquela conversa se estende, não chega a lugar nenhum, você só perdeu tempo. Eu entro numa conversa se for para ganhar. Eu entro numa conversa se for para mudar o pensamento daquela pessoa que está ali. Eu entro numa conversa, eu entro no conflito se for para mudar aquela situação. Para perder tempo, não. Então Jesus Cristo pega e se afasta, é hora de nós sair daqui, vamos voltar para a Galileia. Mas, olhando o mapa de Israel, você vai ver, no mapa tem a Judeia, Samaria no meio e Galileia. E existia ali uma discórdia, os judeus e os samaritanos, eles não se davam, por causa de umas coisas lá do passado. E todo o judeu que ia para a Galileia, ele não atravessava por dentro de Samaria de hipótese alguma. Ou ele ia pelo um caminho que costeia o Rio Jordão, ou ele ia pelo caminho das montanhas que dá acesso ao mar, para ir para a Galileia. Era um trajeto bem mais longo, mas eles faziam esse trajeto para não ter que passar pela Samaria, sendo que judeu, samaritano, são tudo filhos de Jacó, tudo do mesmo sangue. Continuando o texto. Então, Jesus Cristo disse para os seus discípulos, nós vamos para a Galileia, mas é necessário, eu preciso passar em Samaria.
Eu imagino os discípulos, a gente sabe que alguns deles ou eram judeus ou eram galileus, pensaram, passar por Samaria, por aquele povo? Mas o mestre mandou, vamos, e lá vai. Numa certa altura, nesse caminho, nesse trajeto, existe um poço, chamado Poço de Jacó. E lá Jesus para, a Bíblia diz que já era a hora sexta, e a hora sexta, no calendário lá judaico, é próximo do meio-dia, das 12 horas, a hora sexta. Começa às 12 e termina às 3 da tarde. E era próximo da hora sexta, então era próximo do meio-dia. Jesus para e diz para os seus discípulos, vão até a próxima cidade, Sicar, e compre alguma coisa para a gente comer. E ele fica ali, sentado. Mas Jesus, ele tinha uma missão. Quando ele disse para os seus discípulos que era necessário passar por Samaria, Deus já havia dado a ele uma missão. E ele vai, senta no poço e fica aguardando. Enquanto os seus discípulos vão indo, de repente, vem uma mulher. E essa mulher, ela vem com cântaros para encher de água naquele poço. E essa mulher chega até o poço, ela olha, vê que tem um judeu ali do lado dela, mas ela fica quietinha no lugar dela, tirando a água do poço. E de repente Jesus olha para ela e diz assim, oi, moça, dai-me de beber. Presta sua atenção nisso. Se fosse qualquer outro judeu, ele não falaria com ela, por ela ser samaritana e por ela ser mulher. Não falaria com ela. Mas Jesus nos dá outra lição aqui, nos mostra como nós devemos ganhar almas para o reino. Jesus, ele toma a iniciativa, ele quebra qualquer barreira, qualquer discriminação e diz, ei, me dá um pouquinho de água aí. Sabe, você chega no teu trabalho, está um colega do teu lado, você diz, ô meu querido, tudo bem contigo? Como é que você passou o teu dia hoje? O cara olha, fica olhando para você, você já começa a criar ali uma amizade. Nós somos cristãos, e o cristão tem que tomar essa iniciativa. E eu me lembro que a minha mãe falava que, quando ela era solteira, ela não suportava ouvir falar de crente. Por quê? Porque os nossos amados irmãos daquela época, eles tinham uma abordagem bem estranha. Eles chegavam e eles queriam te converter na hora. E se você dissesse que não queria saber, então você vai para o inferno. E isso criou um ódio no coração dela. Ela dizia, eu não suportava eles falar em santo, não suportava eles falar em inferno. Em vez da pessoa chegar e dizer, ô minha amada, tudo bem contigo? Então, me arruma um copinho d'água aí. Não, primeiro você vai para o inferno. E com o passar dos tempos, já o meu pai, engraçado que o meu pai, ele tinha dentro do coração dele um fogo que ardia pelas coisas de Deus. Já tinha uma chama dentro dele. Ele disse que quando tinha culto ao ar livre, ele encostava ali e assistia aqueles cultos ao ar livre. E certo dia um irmão chegou para ele e deu uma Bíblia de presente para ele. Olha só, alguém dizendo, dai-me de beber. Alguém chegou para ele e disse aqui, meu amado, uma Bíblia para você. E a pessoa chegou e disse assim para ele, o senhor tem caminhão, o senhor puxa madeira, né? O pai, sim, eu puxo madeira. O senhor não faria um frete para a gente, levar uns irmãos para um batismo que vai ter domingo? Porque naquela época o ônibus era a coisa mais difícil, a pessoa andava em cima de caminhão. E então ele disse, não, domingo eu estarei aqui, eu levo vocês no batismo. E ele disse que levou aqueles irmãos no batismo e ele chorava, ele achava aquilo ali muito lindo. E veio a casar com a minha mãe, e certo dia uma tia minha apareceu lá em casa e disse para minha mãe assim, ô, dona Irene, a senhora não ia comigo lá no centro, na cidade? Eu queria ir no culto, numa igreja. A mãe olhou, tá, vamos, né? Olha só, você não ia comigo num culto? Olha o convite. Olha, quem sabe pedir água, para depois oferecer água viva, né? E ela foi nesse culto. E chegando lá, ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Era um culto à tarde. E ela foi tocada e ela voltou para casa maravilhada. Porque ela tinha uma impressão dos crentes e lá ela viu que era diferente.
Lá ela começou a beber um pouquinho dessa água viva. E depois o meu pai tinha muitos empregados que eram crentes, e eles sempre convidavam, vamos ao culto, até que um dia o pai foi no culto e a minha família aceitou a Jesus. Bebeu da água da vida. Então Jesus Cristo, ele encontra essa mulher, e olha só outra coisa interessante. O que Jesus faz primeiro? Ele libera os seus discípulos. Por que ele libera os seus discípulos? Porque ele queria conversar algo em particular com aquela mulher, algo que ia tocar na sua ferida, no seu relacionamento amoroso. E ela não queria ver ele não queria que nenhum discípulo tivesse ali nem para se meter na conversa e nem para constranger aquela mulher. Então ele libera os seus discípulos, manda que fossem comprar comida na cidade. E outra coisa que me chama a atenção, que como eles estavam em Samaria, provavelmente eles foram até o estabelecimento, a mercearia, sei lá, compraram a comida e saíram de lá, ó, como diz o ditado, vazaram, rapidinho, sem conversar com ninguém. Depois Jesus Cristo dá outra lição para nós. Então ele começa a conversar com aquela mulher e diz, dai-me de beber. E ela, olha, como pode tu, judeu, eu, samaritana, nossas tribos não se dão, e além de tudo eu sou mulher, e você me pede para beber? Aí Jesus Cristo começa a pregar, começa a ministrar a palavra no coração dela, e aquilo começa a chamar a atenção dela. E ela diz, olha, o poço é fundo. Aí ele assim, olha, se tu soubesse quem está te oferecendo água, se tu soubesse quem está te pedindo água, aleluia. Ela olha assim, ué, tu não tem nem com que tirar água desse poço? Não tem? Que água que você tem para me oferecer? Começa a despertar uma curiosidade ali nela. Então Jesus começa a pregar, começa a ministrar. E outra coisa que me chama a atenção a respeito daquele poço, que ela diz assim, olha, esse poço aqui foi cavado por Jacó. Jacó, conta a história que Jacó, ele vinha da terra do seu sogro para a Canaã, a terra dos seus pais, e ele veio para se reconciliar com seu irmão Esaú, e quando chega numa certa altura, acaba a água, deserto, não tem o que fazer, e ele vai orar ao Senhor. O crente quando está na luta, o que ele faz? Ele vai orar ao Senhor, busca o Senhor, e Jacó foi buscar o Senhor, e o Senhor disse para ele, Jacó, desce até o deserto, e lá cava um poço. E Jacó então ele desce até o deserto e começa a cavar aquele poço. E aquele poço é fundo, Jacó fica ali algum tempo, alguns dias cavando aquele poço. Mas daqui a pouco brota água do fundo daquele poço. Aleluia. E quando eu li essa passagem, o Espírito Santo dizia para mim assim, olha, eu plantei um poço na Palhoça. Eu plantei um poço chamado Filadélfia, na Palhoça, onde muitos vão beber água viva. Aleluia. Muitos vão sair dali renovados. Muitos vão sair dali restaurados, porque vão beber dessa água. Água que brota em meio ao deserto. Água viva. E Jesus Cristo estava conversando com aquela mulher e a própria água viva estava ali. E diz que num certo momento ali da conversa, ela diz assim, tá bom então, eu não sei, não estou entendendo muito bem o que você está falando, mas se for, para mim não ter que vir mais aqui, meio-dia, sol rachando, tirar a água desse poço, por que ela ia nesse horário? Porque a maioria das mulheres, elas iam em grupo tirar água, mas de manhã cedo. Lá quando o sol ainda não tinha saído ainda, 6, 7 horas da manhã, elas iam todas tirar água. Porque daí elas com aquela água, elas faziam todas as suas atividades domésticas, lavariam roupa, fariam a comida, tomariam um banho, então elas iam cedo. Mas essa mulher samaritana, ela vai meio-dia tirar água. Não porque ela é teimosa, mas Jesus nos revela por que ela ia meio-dia tirar água. Porque essa mulher, ela tinha um problema no seu relacionamento. E muitas daquelas mulheres que iam cedo tirar água, se ela fosse junto, elas iam, prostituta. Eu ia chamar ela de prostituta e dizer, a prostituta veio junto. Então ela era discriminada
por aquela sociedade, por aquelas mulheres. Então ela esperava todas elas ir tirar água, e quando o sol estava rachando que ninguém mais ia lá, assim, agora eu vou. Então ela ia lá, tirava a sua água e corria para casa. Só que eu vejo no meio de tudo isso um clamor de uma mulher desesperada por um socorro. Alguém clamando a Deus por um socorro. E é lindo que muitas pessoas têm uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida boa, mas não conseguem entrar por aquela porta ali, ó. Não conseguem entrar, buscar ao Senhor. Mas, às vezes, uma pessoa que ela tem a sua vida toda complicada, é uma pessoa que é considerada trapaceira, prostituta, ela está pedindo por socorro, e quando ela vê aquela porta aberta, ela entra, porque ela quer uma mudança na sua vida, uma mudança na sua história. E quando Jesus diz, é necessário passar por Samaria, porque Deus disse, vai lá meu filho, leva esperança para aquela mulher, aleluia. Então Jesus chega e olha para ela, uma mulher que ninguém dava valor, de uma terra discriminada, porque, segundo a palavra de Deus, quando Moisés determinou para Josué, lá em Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 11 e 12, diz assim, neste mesmo dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo, quando houverdes passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo. Serão Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Então Moisés ele determina que essas tribos se estabeleçam ao redor do monte Gerizim, e o monte Gerizim fica no centro de Samaria. Então todo culto, toda adoração era feita nesse monte, Monte Gerizim. Com o passar dos tempos, Davi, ele se torna rei, e ele conquista da mão dos jebuseus a cidade de Jerusalém, e torna a capital do povo de Israel, Jerusalém, cidade de Davi. E depois o seu filho constrói o templo para Deus, o templo de Salomão. Então começa a ter um conflito ali. Mas Deus não falou que essa tribo aquelas tribos ali se estabelecer ao redor do monte Gerizim ali e adorar o Senhor? Por que agora tem que adorar o Senhor lá em Jerusalém? E os judeus, não, agora é aqui em Jerusalém, não se adora mais ao Senhor no monte. Olha o conflito que existe aqui. E essa mulher, ela está no meio disso tudo. Então Jesus começa a falar com ela, e ela começa a sentir algo diferente, e chega uma hora que ela diz assim, eu quero dessa água viva. E Jesus, então tá, então faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido. Aqui que eu acho a parte mais interessante. Por quê? Porque Jesus Cristo, por mais que a pessoa esteja em pecado, por mais que a pessoa esteja com o coração ardendo, o desejo do coração dele é sarar todas. Ele queria sarar aquela mulher. Todos que entram nessa porta, mesmo que estejam em pecado, o Senhor quer sarar. E para sarar é preciso mexer na ferida. O médico, para sarar você, muitas vezes ele tem que tirar uma parte daquela ferida, colocar algum remédio direto na ferida. Jesus estava fazendo isso, estava tocando direto na ferida daquela mulher. Ei, chama o teu marido. E ela disse, olha, não tenho marido. E Jesus disse, olha, fosse sincera, já tivesse 5 e esse que tu vive agora ainda não é teu. E ela, olha, eu vejo que és profeta. Só que quando toca na ferida, ninguém gosta de falar naquilo que está doendo. Então ela muda de assunto e ela começa a falar, mas e agora? Se adora a Deus, é aqui no Monte Gerizim ou é lá no templo em Jerusalém? E Jesus diz para ela, nem aqui nem lá. Se adora a Deus em espírito e em verdade. Nem aqui nem lá, ou tanto faz aqui quanto lá, não interessa. O interessante é que você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Aonde você estiver, você adora a Deus.
na tua casa, no teu trabalho, aqui na igreja, aonde você estiver, você adora a Deus. É em espírito, Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha como Jesus está quebrando aqui um monte de um monte de informação que aquela mulher não sabia, que o inimigo colocou na cabeça dela, que as tradições colocaram na cabeça dela. Jesus, não, minha filha, não, esquece tudo que tu aprendeu. A partir de hoje, dobra o teu joelhinho lá no teu quarto e busca a presença do Senhor. Busca a presença do Senhor, aleluia. Então ela corre para a cidade, e lá, aí começa a mudança. Porque quando ela descobre, Jesus diz, eu sou esse que tu estás esperando, eu sou o Cristo. E ela corre para a cidade, larga o canto dali, sai correndo, ei, povo de Sicar, Jesus Cristo, o Messias, o prometido, ele está lá sentado no poço de Jacó. Sabe, você sai daqui, encontra alguém aí na rua e diz, ei, meu filho, Jesus Cristo quer ter um encontro contigo, vai lá no poço de Jacó, chamado Filadélfia, ali na Palhoça, na rua Princesa Isabel, vai lá, filho, vai lá que Jesus Cristo quer ter um encontro contigo, filho. E aquela mulher, ela sai correndo agora pela cidade dela, a cidade de Sicar, diz, ei, o Messias, o prometido, está lá no poço, está lá, e as pessoas começam acreditar nela e vão atrás. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Deus, Jesus Cristo, Ele está restaurando a autoridade espiritual daquela mulher. As pessoas agora passam a olhar para ela, mas não mais como uma prostituta, mas como a mulher que teve o encontro com Jesus Cristo, o Messias, que trouxe o Messias para a sua cidade. Que trouxe o Messias para a sua casa. Eu imagino agora Jesus voltando, encontra os discípulos e diz, olha, nós vamos ficar aqui em Sicar por 2 dias. Aqueles discípulos, sabe que foram, compraram a comida e voltaram e não falaram com ninguém. Agora eles vão ter que ficar na cidade e ver Jesus pregar para um por um. Jesus dando mais uma lição para os seus discípulos, meu filho, não importa quem, não importa que pessoa que seja. Eu já vi testemunho de vários irmãos que pegavam às vezes um bêbado, um conhecido lá do seu bairro, e levavam na igreja, levavam 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até a hora que aquela pessoa largou o vício e passou a servir a Deus. Aleluia, não importa quem seja, a nossa obrigação é oferecer água viva para as pessoas, a nossa obrigação é pregar a palavra de Deus para todos aqueles que estão necessitados, para todos aqueles que estão clamando por uma mudança na sua vida. Existem várias pessoas ao redor da tua casa, na Palhoça, precisando de algo da parte de Deus, precisando que Deus venha intervir na sua vida. E você precisa orar para que Deus te revele cada uma dessas pessoas, para que você possa levar essa água viva até ela, aleluia. E nós podemos ver essa igreja aqui repleta de pessoas adorando a Deus em espírito e em verdade, aleluia. Então Jesus, ele fica por 2 dias ali na cidade de Sicar, pregando a palavra na casa daquela mulher, aleluia. E é interessante que Jesus Cristo, quando ele vai para a Galileia, e quando ele volta da Galileia, ele diz para os seus discípulos, nós temos que entrar pelo portão, lá onde tem as fontes, porque havia outra missão ali, lá em Betesda. E aí eles vão e entram pelo portão onde estão as fontes de Betesda. Chegando lá, diz a palavra de Deus que essas fontes de água, de tempos em tempos elas eram agitadas, e um anjo descia naquela fonte de água, e a primeira pessoa que se jogasse naquela água era curada. E Jesus vai porque ali existia um homem, segundo a palavra de Deus, ele estava há 38 anos clamando por socorro, clamando por ajuda.
Sabe, muitos pulavam na frente dele quando a água era agitada, e ele não conseguia chegar até dentro da água. Nem uma pessoa, nem um judeu para chegar e dizer assim: meu filho, agora é a tua vez, vou te colocar no tanque. Mas pelo clamor daquele homem há 38 anos, clamando naquele leito, Jesus Cristo chega e diz: o que tu queres, meu filho? Ele assim: o que eu quero? Eu quero que alguém me ajudasse a entrar nessa água, eu não aguento mais ficar nessa cama, eu quero ser curado. Jesus olha para ele: então toma a tua cama, meu filho, e anda. Toma a tua cama, meu filho, e anda. Aleluia. Mais uma pessoa que Jesus Cristo restaura, mais uma pessoa que Jesus Cristo oferece água viva para ela. Aleluia. Talvez você esteja clamando há algum tempo, meu amado. Já faz algum tempo que você está clamando por uma providência divina, para que o Senhor venha mudar alguma coisa, fazer alguma coisa na tua vida. Eu quero dizer para você, essa noite o Senhor está agitando as águas, Ele está aqui essa noite, aleluia. Se você abrir o teu coração, mas abrir de verdade o teu coração, esquecer de qualquer história, de qualquer coisa que o inimigo tenha colocado na tua mente, mas dizer de coração: Senhor, entra com providência na minha vida, eu não quero saber de mais nada, Pai, mas age, Senhor, mas muda a minha história. Lembre que o Senhor Jesus, Ele quer restaurar a autoridade espiritual sobre a tua vida. E eu vou te convidar a ficar de pé nessa hora, vou convidar o ministério de louvor, e você vai clamar ao Senhor nessa hora. Está tudo bem contigo? Está tudo bem? Maravilha. Não esqueça que estamos em batalha, que estamos em guerra, aleluia. Clama ao Senhor, te coloca na presença do Senhor, clama pelos teus parentes, pelos teus amigos, vai clamando aí, porque o Senhor Jesus, Ele quer operar. Senhor Jesus, Ele quer curar a todos. Senhor Jesus, Ele quer mudar a nossa história. Aleluia. E hoje é noite de bênção. Aleluia. Quantos precisam de um milagre da parte de Deus? Aleluia. Aleluia. Então essa noite você vai crer e o milagre vai chegar na tua vida. Hoje é noite, mas creia. Lembre, você é a autoridade de Deus nessa terra. Deus te levantou por autoridade. Não deixa o inimigo soprar qualquer coisa no teu ouvido. Não. Você é a autoridade de Deus nessa terra. Aleluia. Você é a autoridade de Deus sobre Satanás. Você é a autoridade de Deus sobre a enfermidade. Aleluia. Não importa o que falaram de você, não importa. Aquela mulher, ela não estava nem aí, ela não queria nada, ela só queria uma mudança de vida, ela queria um refrigério para a sua alma, e Jesus Cristo oferece água viva para ela. E essa noite rios, aleluia, rios vão transbordar neste lugar. Aleluia. Começa a adorar o Senhor, começa a buscar o Senhor, começa a pedir: Senhor, dai-me de beber dessa água, Senhor, muda a minha história, Pai. Creia com fé que você é a autoridade de Deus. Deus te levantou por cabeça, meu amado. Deus te levantou para você fazer diferença nessa geração. Deus te levantou como profeta dele. Aleluia. Creia nele.